Bem-vindos a mais uma meditação diária, bem-vindo ao canal da Igreja da Graça, nosso ambiente de meditação da Palavra de Deus. Você é o nosso bem-vindo, nosso bem-aventurado está juntamente conosco para mais essa meditação. Hoje a nossa meditação está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 9 até o versículo 12, que diz o seguinte: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nossa meditação de hoje tem como tema: todas as coisas eu posso. Tudo eu posso. E é interessante nós começarmos essa meditação falando isso. Olha, nós podemos fazer qualquer coisa. Qualquer coisa é possível ser feita debaixo dos céus. No entanto, precisamos ter consciência de que nossos atos eles devem estar de acordo com a vontade de Deus. Eu posso fazer qualquer coisa? Posso sim. Eu tenho a liberdade para fazer, eu tenho livre-arbítrio para fazer, eu posso fazer, eu posso decidir as coisas. Todas as coisas estão nas minhas mãos para ser decididas. No entanto, nós precisamos ter a consciência de que nossos atos podem ou não trazer o bem ao nosso semelhante ou o bem para nós mesmos. É essa consciência que o apóstolo Paulo aqui, ele apela para que tenhamos. E é interessante que ele fala aqui, ele começa falando, no capítulo 6, falando sobre quem herdará o reino dos céus, quem poderá entrar no reino dos céus, quem entrará no reino de Deus. E aí ele começa falando aqui que os que não herdarão o reino de Deus, que são os idólatras, os impuros, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, roubadores, herdarão o reino de Deus. Aqui você pode pensar, poxa, então quer dizer que nenhuma dessas pessoas poderá entrar no reino de Deus? O apóstolo Paulo diz que estas pessoas, estes atos, não nos permitem ter acesso ao reino de Deus. No entanto, não significa que as pessoas não entram no reino de Deus. Aí você pode me dizer, mas como assim? Tu acabou de dizer que ele não poderia entrar e agora ele pode entrar? Vamos com calma. Vamos primeiro entender do que o apóstolo Paulo está falando aqui. O apóstolo Paulo está explicando aos coríntios sobre algo maravilhoso que Cristo veio nos dar, que é justamente a graça, a oportunidade de reconciliar com Deus. Deus nos deu, por meio de Cristo, o ministério da reconciliação. Esse ministério que é justamente o que nos dá a oportunidade, o que nos entrega as chaves para ter acesso ao reino de Deus. O apóstolo Paulo fala aqui que a conduta das pessoas, ela diz muito acerca da salvação. Salvação de quê? De mim mesmo. As pessoas às vezes falam, eu preciso me ser salvo do mundo. Mas como você pode ser salvo do mundo se você está no mundo? Você precisa ser salvo de você mesmo. E como é que essa salvação acontece? Quando eu passo a ter consciência acerca dos meus atos. É quando eu entendo como eu estou vivendo. É quando eu compreendo a minha jornada e percebo que muitas das coisas que eu tenho feito, muitas das coisas que eu tenho praticado, muitas das coisas que eu tenho escolhido para a minha vida, tem mais prejudicado a mim mesmo do que tem me dado a oportunidade de crescer, de desenvolver e de ser alguém. Então o apóstolo Paulo, quando ele estabelece esse primeiro momento, essa linha que muitos podem até se identificar e achar, poxa, não vou ser salvo? Calma, vamos por parte. Primeiro ele diz que as nossas atitudes, essas atitudes, elas não nos asseguram nem nos garantem o reino de Deus. No entanto, o apóstolo Paulo ele diz aos coríntios o seguinte: tais foste alguns de vós.
isso aqui que me chama a atenção. Quando o apóstolo Paulo ele diz, olha, muitos de vocês foram impuros, muitos de vocês foram idólatras, muitos de vocês foram adúlteros, muitos de vocês foram efeminados, muitos de vocês foram sodomitas, muitos de vocês foram ladrões, muitos de vocês foram avarentos, muitos de vocês foram beberrões, muitos de vocês foram maldizentes, muitos de vocês foram roubadores. E é interessante que ele está falando acerca do reino de Deus. E isso me faz lembrar justamente aquela parábola que Jesus Cristo fala quando ele manda o convite para... o rei manda o convite para algumas pessoas participarem da festa, das bodas do seu filho. E aí ele mandou os convites, as pessoas começaram a recusar o convite, dizendo que tinha alguma coisa para fazer, trabalho no campo, experimentar uma junta de bois, ou casou, ou seja, deram desculpa de tudo quando foi forma. Quando os trabalhadores servos daquele rei voltam e relatam ao rei o que tinha acontecido, que as pessoas recusaram o seu convite, ele manda dizer, olha, vai para todas as esquinas, cantos de ruas, entrem nos vilarejos e trazei todas as pessoas, todo tipo de pessoa para que venham para a festa. Ou seja, para o rei não importava como as pessoas estavam. O que importavam era a disposição das pessoas em aceitarem o convite para participar das suas festas. Talvez você esteja numa situação semelhante a essa, ou talvez até pior do que essa dessas pessoas que Paulo descreve aqui. E você pode estar pensando, poxa, então eu nunca vou ter a oportunidade, eu não vou ter acesso ao reino de Deus. Você está enganado. Se você tiver a predisposição, se você sentir no teu coração o desejo, a vontade de abraçar o Evangelho de Cristo, independentemente de como é que você esteja, independentemente do que você tenha assumido ou escolhido, feito a escolha de ser, mas dentro do teu coração pulsa esse desejo de viver essa graça, de viver esse Evangelho, então você está mais próximo do reino de Deus do que você imagina. Porque é preciso ter a vontade, ter o desejo, ter o querer. E quando isso acontece, o desejo de querer e de realizar, de seguir a Cristo, você pensa, poxa, isso é meu desejo. Não, é o desejo de Deus. Porque o desejo de Deus, a vontade de Deus, o querer e o realizar, quem executa é Deus. Então você foi chamado por Deus para viver a graça, independentemente de quem você seja. Porque é nesse processo de receber esse convite, de aceitar esse convite, que Deus começa a trabalhar na tua vida. E a primeira coisa que ele faz é justamente aquilo que Paulo diz, tais foste algum de vós, mas vós vos lavastes. E essa lavagem não é lavagem do corpo. Muitas pessoas pensam que essa é simplesmente a questão do batismo nas águas. No entanto, quando se fala da lavagem, ele está falando justamente da consciência, da purificação da consciência, da limpeza da consciência, da transformação da consciência, da renovação da consciência. É porque todo o processo de transformação das pessoas, daqueles que abraçam o Evangelho, daqueles que abraçam o Reino de Deus, começa pela consciência. E a partir daí, a consciência é como se fosse o gatilho que dispara o processo de transformação. Quando nós temos a consciência renovada, transformada, temos a consciência agora linkada, conectada com a consciência de Cristo, então significa que nós fazemos parte de Cristo. E aí passamos a assimilar todas as coisas que tem nos ensinado. Então, quando o apóstolo Paulo em outras vezes fala que quem é que pode, quem ensinou, quem instruiu a Deus, se nós, ninguém instrui a Deus, mas nós temos a mente de Cristo. Paulo ele diz que nós temos a mente de Cristo. E o que isso significa? Temos a consciência purificada, limpa pelo Evangelho, pela graça, por Cristo. E quando nós temos a consciência limpa, purificada, uma vez que a nossa consciência está limpa, uma vez que a nossa consciência está purificada por Cristo, vem o segundo passo que o apóstolo Paulo diz, mas vós fostes santificados. E como é que é o processo de santificação? Bem, se tua consciência está em Cristo, e tua consciência tornou-se parte de Cristo, Cristo se tornou você, você se tornou Cristo, a santificação ela vem acontecendo à medida em que você vai vivendo o Evangelho.
À medida em que você vai caminhando, à medida em que você vai observando os ensinamentos de Cristo, uma vez que você vai experimentando a graça no hoje, no agora, você vai experimentando o reino agora, aqui, você vai experimentando a eternidade nesse exato momento. Quando nós abraçamos o Evangelho e começamos a seguir, o amor que surge em nossos corações é o amor de Deus, o que nos torna seres com uma capacidade de percepção da realidade bem mais apurada. Nós passamos a ver a realidade como ela é de fato. Nós começamos a perceber os movimentos deste mundo e a discernir aquilo que é bom daquilo que é ruim. E isso vai nos dando a oportunidade de simplesmente dizer: não, eu não quero. E aí eu vou me santificando em Cristo por meio da consciência, por meio do Espírito de Deus em nossas vidas, que vai nos dando aquilo que é necessário para que a nossa consciência esteja cada vez mais em Deus. E santificados por meio de Cristo, nos leva ao terceiro ponto que o apóstolo Paulo diz: e tais de vós fostes justificados em Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Quando ele fala justificado no nome, significa que este nome está relacionado não à palavra Jesus, não ao nome Jesus, mas está significando, ou seja, está relacionado com a pessoa de Cristo, com o que Cristo foi, é e está sendo em nossas vidas. Quando se fala de nome nas Escrituras, quando se fala do nome de Cristo, não está falando apenas de Jesus, ou como agora o modismo nos leva a querer usar o hebraico, Yeshua, Yehoshua, como muitos dizem. Não é mais Jesus, é Yehoshua. O nome, se é Jesus, se é Yeshua, pouco importa. O que importa é o caráter de Cristo. O que importa é a pessoa de Cristo. Porque o nome sem a pessoa de Cristo é apenas um nome. E aí eu vou usar aquele jargão que muitos usam. Jesus, existem milhares no mundo. Mas a pessoa de Jesus, que dá significado ao nome, isso somente existe um. E é esse um que preciso ter em minha vida, ser justificado por ele. Como é que eu sou justificado? Quando eu comparo a minha vida, a minha existência agora, consciente em Cristo, justificado, santificado por meio dele, e eu sou justificado à medida em que, ao comparar a minha vida com a vida de Cristo, eu vou me aproximando do que ele fez, do que ele é. E quando eu percebo que cada vez mais que eu vou andando, seguindo, observando o Evangelho, eu vou percebendo que as minhas ações já não são mais minhas, que meus pensamentos já não são mais meus, que minha fala já não é mais minha, mas é a de Cristo, então eu vou percebendo que eu estou sendo justificado pela pessoa de Cristo por meio do Espírito. E aí vem a parte importante que Paulo deixa por final aqui, que é justamente quando percebemos que já chegamos à idade espiritual de maturidade. Quando ele fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso fala de maturidade. É o homem interior amadurecido, crescido e dominante em minha vida. É o homem interior já maduro, é o homem interior já perfeito, é o homem interior que já tem a liberdade de agir e de ser em mim. E aí nós percebemos que esse homem interior é Cristo Jesus. Como Paulo diz, que ele sentia dores de parto até que Cristo fosse gerado em cada um de nós. E esse gerar é justamente esse processo de lavagem, de purificação da consciência, renovação da consciência, de santificação por meio das atitudes, das ações, da prática do Evangelho de Cristo. E a justificação é quando a obra, a nossa obra, a obra que estamos fazendo por meio de Cristo, ela se iguala, se equipara, se torna semelhante, perfeitamente igual à de Cristo. Aí nós podemos dizer
que todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer todas as coisas, mas eu tenho a consciência de que nem tudo me edifica, de que nem tudo me dá a força necessária, de que nem tudo é importante o suficiente para eu pensar, isso aqui vai ser bom para mim. Ou seja, eu posso julgar todas as coisas, eu passo a julgar todas as coisas, eu posso colocar todas as coisas na balança de Cristo. Eu tenho como parâmetro de minhas ações, de minhas vontades, de meus desejos, Cristo. E fazendo isso, julgando todas as coisas com o peso de Cristo, com a visão de Cristo, com a consciência de Cristo, eu posso entender que todas as coisas me são lícitas, certo? Tudo eu posso. Mas, segundo Cristo, segundo o seu Evangelho, segundo a graça, segundo o reino de Deus, nem todas as convêm. Nem todas as coisas me convêm. Nem todas as coisas me edificam. Então eu passo a ter a maturidade e a experiência suficiente para saber o que convém e o que edifica, e distinguir daquilo que não convém e daquilo que não edifica. Mas eu preciso entender que essa graça que Cristo nos oferece, que Paulo nos demonstra aqui, é para todos. Se você se enquadra em um desses pontos, ou se você não se enquadra em nenhum desses pontos, mas sabe dentro de você mesmo que existem falhas, o Evangelho é para você. A graça é para você. Se você é um impuro, se você é um idólatra, se você é um adúltero, se você é um efeminado, se você é um sodomita, se você é um ladrão, se você é um avarento, se você é um beberrão, se você é um maldizente, se você é um roubador, o reino de Deus, a graça, o Evangelho é para você, é para mim, é para todos nós que somos pecadores. Porque o Evangelho, ele nos direciona, ele aponta para Cristo. E uma vez estando na presença de Cristo, alcançados pelo Evangelho, chamados por Deus a seguir a Cristo, seu Filho, eu tenho uma consciência, eu passo a ter uma consciência transformada, purificada, modificada, aperfeiçoada, aprimorada. Eu passo a ter a minha consciência purificada. E uma vez com a consciência purificada, eu sou santificado por meio de Cristo, através da experiência desse Evangelho maravilhoso. E uma vez santificado, sou justificado, porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, não a vivo de mim mesmo, mas eu vivo na fé do Filho de Deus. Por isso tudo eu posso. Por isso todas as coisas me são lícitas. Porque agora em Cristo eu tenho os pesos corretos, eu tenho um julgamento correto, eu tenho a medida certa para saber o que edifica e o que não edifica. O que precisa ser dominante em minha vida e aquilo que eu preciso lutar para que não me domine. Que nós possamos viver a plenitude do Evangelho, a graça de Deus na sua totalidade, na plenitude completa, e que toda a plenitude do Altíssimo esteja em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e até a nossa próxima meditação diária, se Deus assim nos permitir. Até a próxima, gente.